Aleluia, Jesus. As palmas, as palmas, as palmas, as palmas, as palmas, as palmas. Louvam e exaltam o Cordeiro de Deus. As palmas, as palmas, as palmas. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é real neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta noite Jesus marcou o encontro conosco. E nesta noite nós vamos sair daqui regozijando na presença do Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amados, vocês não imaginam como que está o meu coração. Se eu chorar, vocês não repara não. Eu sou um homem chorão, um pastor chorão. Jesus trocou esse coração aqui, colocou um coração de carne, um coração que Ele ama. É um coração que ama, um coração que sofre pelas pessoas. Eu vejo esse homem de Deus falando ao meu respeito, eu fico muito feliz. Porque, amados, esse irmão chegava no meu trabalho, era um comércio que eu tinha, depósito de materiais de construção. Ele chegava com aquela alegria. A minha esposa gosta tanto de conversar com ele. Ele sabe aquela sabedoria, mesmo não servindo ao Senhor, aquela sabedoria que esse homem tem. Ele chegava, ele falava, e eu olhava para este homem, e eu profetizava na vida dele, que Deus ia usar muito este homem na palavra. Eu me alegrava quando esse homem chegava, eu mesmo não servindo ao Senhor, mas eu não ouvia nada que desagradava as pessoas sair da boca desse homem, mas sempre trazendo alegria. E como ele diz, mesmo ele não servindo ao Senhor, ele foi numa igreja ao qual eu dirigia essa igreja, e eu dei a oportunidade para ele, mesmo ele não servindo ao Senhor. E ele trouxe algo da parte de Deus que nos alegrou. Amados, eu sempre tenho ensinado, quando você vê alguém caído, quando você vê alguém lá na sarjeta, passa, profetiza sobre a vida dele, enxerga nele um pregador da palavra de Deus, enxerga nele um homem de Deus, enxerga nela uma mulher de Deus, que muitas das vezes as pessoas passam, vê uma pessoa bêbada, caída, aí já lança a palavra de maldição sobre ele, e o diabo aproveita e pega tudo aquilo para querer afundar mais aquela pessoa. Amados, eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Esse homem já me convidou muitas vezes, mas foi hoje que Deus preparou. Foi hoje que Deus preparou este encontro para juntos adorar e exaltar ao Cordeiro de Deus.
O que eu olho para este homem, amados, ele fala para mim da obra de Deus com aquele carinho, com aquele amor. Quando nós investimos na obra de Deus, o Senhor abençoa a nossa vida, o Senhor prospera nas nossas vidas. Aquela passagem da mulher sunamita, ao qual a Bíblia relata que passava Eliseu todos os dias para ir para a sua terra, e aquela mulher retinha aquele homem para comer pão, para sentar à mesa com ela, e ela tratava bem daquele homem de Deus. Um dia ela chama o teu esposo e fala: olha, aquele homem que passa por nós todas as vezes, aquele homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um pequeno quarto, vamos colocar o melhor para aquele homem de Deus, que quando ele passar por aqui, que ele venha descansar. Aquela mulher, ela investiu na obra de Deus, ela investiu no homem de Deus, mas ela não pensava que ia colher depois. Você pode ver que um pouquinho mais à frente, depois que tudo aconteceu na vida daquela mulher, que profetizaram um filho, ela teve um filho, morreu o filho, mas reviveu através do homem de Deus. Mas não parou por aí, pode se assentar, só um minutinho. Mas também veio uma grande fome naquela cidade, e o profeta Eliseu foi até ela e falou para ela: olha, pega a sua família, pega o que você puder pegar e vai para uma terra peregrinar, porque o Senhor chamou uma fome nesta cidade. E ela ouviu a voz daquele homem de Deus e ela foi. Mas no tempo determinado ela voltou, durante os 7 anos, quando terminou os 7 anos, ela voltou. E o que aconteceu com ela? Quando ela chegou, tinha alguém que já tinha tomado posse da sua casa, da sua terra, de tudo que tinha. Mas o que é de uma pessoa que investe na obra de Deus? Outro pode até tentar adquirir, mas aquilo daquela mulher de Deus voltou para aquela mulher de Deus. A cadeira que Deus colocou para esse homem, eu posso até sentar naquela cadeira, mas a cadeira é dele, a unção é dele. Jamais eu conseguiria tirar este homem de Deus da posição a qual Deus colocou ele. E essa mulher, você pode ver que ela adquiriu tudo de volta e muito mais ainda. Quando nós investimos na obra de Deus, quando nós abrimos o coração para as coisas de Deus, o Senhor, Ele multiplica nas nossas vidas. Amados, eu sou um pastor, para quem não me conhece ainda, sou o pastor Joaquim, sou um pastor missionário, gosto de fazer missão, portanto, eu tenho uma credencial de pastor missionário. Quem ama missões tem a chama acesa em seu coração. Eu amo missões, eu amo fazer a obra de Deus. Amados, não estou fazendo como eu deveria fazer. Antes eu fazia muito mais, mas Deus está me tirando do meu trabalho, da posição a qual Ele me colocou, aleluia,
para mim voltar, aleluia, fazer a vontade e o querer de Deus. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor tem me enviado lá para o Vale de Jequitinhonha, até mesmo na Bahia, em Bacuri, na Bahia, não sei se alguém conhece. Aleluia, mas eu amo fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, da esposa, da filha Vitória. Também tem uma filha que se chama Vitória, que estuda na mesma escola que ela, né? Que Deus continue abençoando aí a vida de vocês. Você, Vitória, fica firme na presença do Senhor. Aleluia. Amados, quero trazer uma mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. É uma mensagem a qual quero ministrar. Essa mensagem é uma mensagem que até mesmo eu vivi uma parte do que será ministrado nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém de vocês já viu uma pessoa leprosa? Ninguém chegou aí em um leprosário? Os dois já viu a pessoa leprosa? Aleluia. É muito triste, amados. É muito triste. O Senhor, Ele me enviou a este leprosário, e ali eu pude fazer a obra do Senhor durante 4 anos e meio. Deus me colocou ali, naquele lugar, aonde eu aprendi a amar as pessoas, aonde eu mais aprendi do que ensinei, ali aonde eu vi que eu não era mais do que eles, eu era menorzinho, eu era pequenininho. Aleluia. Amados, ali, durante esses 4 anos e meios, a qual o Senhor me colocou ali, eu vi que Deus, Ele tinha e Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17 e verso 11. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17 e verso 11. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Aleluia. Pai, na tua presença, ó Deus, aqui estamos, ó Pai, juntos te adorando, te exaltando, te agradecendo, ó Deus, o teu nome, ó Pai. Esta noite, ó Deus, é uma noite abençoada, ao qual, ó Deus, nós unimos, ó Pai, apresentando, ó Deus, as famílias, Senhor, as famílias, ó Pai amado, que estão aqui, aquelas, ó Deus, que não pôde estar aqui, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estender as tuas mãos, repreenda, meu Deus, toda a oração contrária, todos os projetos, ó Deus, do adversário contra a nossa família, Deus, contra cada família que está aqui nesta noite, ó Deus, que sejam queimados, aniquilados pelo poder que há no teu nome, ó Pai. Nós oramos e te pedimos, fique conosco, ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, essa palavra, amado, ao qual foi lido, essa palavra eu venho meditando nesta palavra, a respeito de uma pessoa rejeitada pela sociedade. Eu me lembro, amados, quando eu estava lá no leprosário, na cidade de Itu, ali no Carapitigui, eu me deparava com pessoas que estavam sobre uma cama, sem braço, sem perna, longe da família, longe da sociedade, pessoas que foram tirados de dentro do lar, ainda criança, transportado para lá como que se fosse um animal. Pessoas ali rejeitado por todo mundo. Eu conheci um senhor por nome de José Francisco. Ele foi levado para lá ainda criança. Foi nos anos 60, quando ele foi levado para lá, ele e mais outras crianças. Muitos morreram e algumas delas sobreviveu. Esse senhor, ele chorava com saudade dos seus familiares, mas estava ali, aleluia, longe de todos. Durante os anos ao qual ele está lá, jamais apareceu alguém da família para estender as mãos para aquele homem. É muita tristeza, amados. Aquelas pessoas que, com a mão atrofiando,
E quando eu chegava, pastor Cristiano, eu estendia a mão para pegar na mão deles, eles vinham com aquela mão mirrada, cheia de ferida, mas eu pegava, eu abraçava aquelas pessoas. E um dia, um senhor, em cima da cama, atrofiado, ele disse para mim: pastor, hoje é domingo, pastor, é um dia especial para o senhor ficar com a sua família, e o senhor deixa a tua família, deixa os seus afazeres para vir estar aqui conosco. Ali eu lembro que eu abracei aquele homem, cheio de lepra, eu abracei aquele homem, orei com aquele homem, e disse para ele: olha, eu venho aqui porque eu amo vocês, vocês são a minha família. Eu venho aqui porque o Senhor Jesus me enviou aqui para ficar com vocês algumas horas, e eu tenho o maior prazer de ficar aqui com você. Amados, o dia que Deus falou para mim que chegou o tempo, o prazo para você aqui neste lugar, eu estava no meio da rua fazendo o culto, quando a direção daquele lugar era espírita. Quando veio uma mulher, desligou o som e disse que não era mais para mim pregar a palavra de Deus. Veio também a direção daquele lugar, aleluia, um senhor que coordenava aquele lugar, e disse para mim não fazer mais o culto. Mas eu disse para ele: olha, eu estou terminando de ministrar a palavra. Terminei de ministrar a palavra, aí fui para os pavilhões, eram muitos barracões com os quartos dentro. Eu fui, visitei um por um, abracei, despedi daquele povo. E quando entrei no meu carro para vir embora, Deus colocou uma alegria tão grande no meu coração, tão grande. Quando aquela mulher, a direção, disse que era para me parar, eu fiquei triste. Mas quando eu entrei no carro para vir embora, Deus falou comigo: aleluia, até aqui, aleluia, eu fui com você, e serei com você em todos os lugares que eu te mandar, eu serei com você. Em todos os lugares que você colocar os seus pés, eu serei com você. Amados, foi a época mais linda da minha vida, aleluia. Foi aonde eu aprendi a servir ao Senhor de verdade, aleluia. Amados, a palavra a qual nós lemos, ela fala que Jesus ia para Jerusalém. E Jesus tinha que passar por meio de Samaria e Galileia. Amados, era as últimas semanas de Jesus. Jesus ele ia para Jerusalém, a cruz já estava preparada para Jesus. A cruz já estava em Jerusalém, de braços abertos para abraçar Jesus, para Jesus abraçar também aquela cruz. Mas antes de Jesus ir para Jerusalém,
Jesus, ele entra em uma certa aldeia. Aleluia. Esse mesmo Jesus que entrou nesta certa aldeia, ele está aqui nesta noite. A presença de Jesus é real neste lugar. Eu posso sentir a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo neste lugar. A presença de Jesus é real neste lugar. E Jesus, ele entra nesta certa aldeia, e a Bíblia nos relata que vieram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. Se nós formos olhar lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, lá no capítulo 13, verso 43, fala a respeito da lepra. Aleluia, louvado seja Deus. Que quando aparecia alguma mancha, aleluia, no corpo, aquela pessoa era obrigado, aleluia, a se apresentar não para o médico, mas sim para o sacerdote. E o sacerdote ia examinar aquela pessoa. Então, amados irmãos, o sacerdote até mesmo pegava uma agulha e começava a perfurar em si. Se aquela pessoa não sentisse a dor, ela estava imunda, estava condenada. Então era obrigado deixar, abandonar a seu lar, a sua família, a sua casa, deixar tudo para trás. Aleluia, louvado seja Deus. E eram levados, eram lançados em uma certa aldeia, em um lugar longe da sociedade, porque aquela pessoa estava imunda, estava condenado à morte. Aleluia. Então, amados, aqueles 10 leprosos, ao qual estava ali, naquele lugar, isolado, longe da sua família, longe da sociedade, aleluia, estava ali sem comida, sem água, aleluia, sem roupa, até mesmo somente aquela roupa ao qual eles vestiam, aquela atadura ao qual passava, aleluia, na sua cabeça, no seu rosto. Aqueles leprosos ficavam todos cobertos, aleluia, somente os olhos e a boca, aleluia, para fora, aleluia. Mas imagina, amados, eles viviam todos juntos, em uma caverna, juntos ali, imagina, sem tomar banho, vendo a sua carne sendo destruída, assim, apodrecendo, aleluia, louvado seja Deus. Imagina que tristeza tão grande, saber que ali estava o fim, que ali era o fim daquelas pessoas. Era uma tristeza muito grande, amados. Aleluia. Graças a Deus que nós servimos um Deus que abraça aqueles que muitos rejeitam. O Senhor Jesus abraça aquele que está na sarjeta, aquele que está, aleluia, caído, aquele que está, aleluia, louvado seja Deus, ignorado pela sociedade. O Senhor Jesus abraça, aleluia, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Jesus, ele entra nessa aldeia, e de longe, aleluia, aqueles 10 leprosos olham e vê que Jesus entrou nessa aldeia, aleluia, e aqueles 10 leprosos juntos vieram ao encontro de Jesus, aleluia. Mas quando chegou uma certa distância, Jesus parou, os leprosos parou, aleluia, porque eles não podiam se aproximar de Jesus, eles não podiam estar pertinho de Jesus, tinham uma certa distância, aleluia, que eles tinham que ficar.
E de longe, amados, aqueles 10 leprosos, aleluia, com uma só voz, aleluia, gritou, clamando ao Senhor, aleluia: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Aleluia. E Jesus, olhando para aqueles homens que estavam, aleluia, rejeitados, Jesus olhando com íntima compaixão, e Jesus diz para aqueles homens: vai, e apresenta ao sacerdote. Eu creio, amado, que naquele exato momento, quando Jesus falou para os 10 leprosos, um olhava para o outro e até mesmo dizia: mas como que nós podemos voltar, se de lá nós viemos? O sacerdote, aleluia, nos expulsou de lá, nos trouxe para este lugar. Como que nós podemos voltar para lá? Se nós voltarmos para lá, aleluia, nós vamos morrer, nós vamos ser apedrejados. Eu creio que naquele momento, algum deles disse: aleluia, louvado seja Deus, o que adianta, o que importa para nós? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, aleluia, e se nós ir, nós vamos ser apedrejados, aleluia. Mas eu tenho certeza que outro dizia: mas quem mandou nós ir é Jesus. É Jesus que nos mandou ir, é o dono da vida que nos mandou ir. Vamos obedecer ao Senhor, vamos. Então, indo eles, e no caminho, um olhava para o outro e via: olha, o seu rosto está perfeito, a sua mão está perfeita, a sua também está perfeito, olha, a sua também está perfeito, nós estamos curados. Eu creio que naquele momento eles começaram a tirar aquelas ataduras, aleluia, um olhar para o outro: nós estamos curados, Jesus nos curou, aleluia, louvado seja Deus. E se nós formos olhar, amados, um daqueles que estavam ali, viu que estava todos curados, ele volta para trás. Eu creio que naquele momento, aqueles 9 falavam para aquele que estava voltando: não, ele mandou nós ir, vamos, nós estamos curados, vamos para a cidade, vamos para nosso familiar, vamos se apresentar ao sacerdote. Mas não, um voltou. A Bíblia nos relata que um voltou e caiu de joelho, com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Glória a Deus. Amados, mas se nós formos olhar para a palavra, aqueles 9 não estavam em desobediência. Jesus mandou eles ir. Mas eu trago para mim, eles poderiam ter voltado, assim como o samaritano, e agradecer ao Senhor. Mas não, eles estavam preocupados com a cura. Ele recebeu a cura para eles. Eles estavam felizes. Para eles estava ótimo. Aleluia. Mas aquele samaritano, ele volta, ele se prostra diante do Senhor, e o Senhor Jesus pergunta para ele: olha, mas não era 10?
Não era 10 os curados, só um voltou. Glória a Deus. Quando Jesus ele olha Aleluia. para aquele que estava ali diante dele, agradecendo a ele, Jesus manda que ele se levantasse. E a Bíblia nos relata que ele se levantou e ele era um samaritano, ele era um rejeitado, ele não tinha consideração pelos judeus, ele era tratado como um cão, mas ele voltou. E quando Jesus disse para ele: olha, a tua fé te salvou. Aleluia. O que eu me alegro, pastor Cristiano, que além de Jesus salvar aquele homem, Jesus curou também. Aleluia. Além de Jesus curar, Jesus salvou aquele homem. Os 10 foram se apresentar. Se preocupou em se apresentar para o homem, para aquele que o qual condenou, mas esqueceu de agradecer o Senhor. Aleluia. Nós estamos, amados, aqui nesta noite, porque nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos aqui nesta noite porque da onde Jesus nos tirou, o homem não conseguiria nos tirar. Jesus, ele me tirou dentro de um saco de lixo. Aleluia. O diabo me usou de uma tal maneira, amados. E depois que eu já não estava valendo quase mais nada, o diabo, ele me pegou, ele me colocou dentro de um saco de lixo, e ele amarrou bem amarrado, e ele colocou lá fora, lá na lixeira. O lixeiro passar e levar, e o meu sonho ser soterrado. Mas antes do lixeiro passar, Jesus passou primeiro. Jesus passou primeiro, com aquele carinho especial. Jesus, ele pega aquele saco, ele abre, ele viu que ainda tinha um fôlego de vida. Jesus, ele me tira dali, me lava com o seu precioso sangue. Aleluia, louvado seja Deus, e coloca em mim o que colocou em vocês, a marca de Cristo. Hoje nós temos a marca de Cristo. Hoje eu e você tem a marca de Cristo. Por mais que o diabo queira, aleluia, apagar de nós essa marca, ele não consegue apagar mais essa marca de nós. Por quê? Porque eu e vocês estão debaixo da sombra do Onipotente. E ele disse que ainda 1000 vai cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Aleluia. Mas eu e você não será atingido. Aleluia. Porque ele nos escondeu. Aleluia. Ele colocou em nós essa marca. E essa marca, aleluia, louvado seja Deus, é para que nós possamos representar Jesus em todos os lugares que nós formos. Aleluia. Em todos os lugares
aonde nós estivermos, aleluia, louvado seja Deus, nós brilhamos, aleluia, nós brilhamos nas trevas. Portanto, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos enviaria no meio de lobos, e no meio de lobo nós sabemos ser ovelha, aleluia, e nas trevas nós somos a luz, nas trevas nós somos a luz, e em todos os lugares que Jesus nos colocar, aleluia, louvado seja Deus, nós representamos Ele na face da terra. Eu e vocês, nós somos embaixador de Cristo, aleluia, graças a Deus. Nós somos privilegiados, aleluia. Nós temos, aleluia, esse privilégio ao qual o Senhor Jesus nos deu, aleluia, de andar, de olhar para o céu e poder dizer, aleluia, que nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem estendido as mãos sobre nós, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, tem cuidado do nosso trabalho, um Deus que não tem faltado nada para nós. E é por isso que nós agradecemos a Deus, é por isso que nós somos gratos por tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eu sou muito grato, aleluia, a Deus pela vida do pastor Cristiano, aleluia, louvado seja Deus, um homem ao qual o Senhor tem abençoado, o Senhor tem confiado neste homem, de ter colocado ele na vida de vocês, para arrebanhar, para cuidar de vocês, e que breve, em nome do Senhor Jesus, vocês vão estar, aleluia, em outro lugar, aonde o Senhor já preparou, né, pastor? Já preparou, e em nome do Senhor Jesus, e eu vou estar lá com vocês. Vamos se colocar em pé, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Coloca as tuas mãos para o alto. Maravilhoso Deus e amado Pai, na tua presença, ó Deus, nós levamos agora o nosso pensamento ao céu, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, visita agora, Senhor, o nosso lar, Pai. Visita, Senhor, a nossa família, aquele que não pôde estar aqui nesta noite, ó Deus. Visita também, ó Deus, aquele que está longe, ó Deus, da tua presença, ó Pai, aquele que um dia esteve na tua presença e hoje está distante, ó Pai. Aquele, ó Deus, que está sobre uma cama, Senhor, de um hospital, desenganado, Senhor, pela medicina, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão ali, ó Deus, nos aparelhos, ó Deus, da glória, que os médicos têm olhado e têm falado que não tem mais jeito, mas nós sabemos que o Senhor é o Senhor que dá a vida, Pai. Pai, que neste momento, meu Deus, também nós oramos, ó Pai, e apresentamos, Senhor, apresentamos os missionários, ó Deus, que estão, Senhor, longe da sua casa, ó Deus, levando a preciosa palavra, aqueles que estão na Bahia, aqueles que estão nos confins da terra, levando a tua palavra, ó Deus, cubra eles, ó Deus, com teu sangue, Senhor. Meu Pai, vai livrando de todo mal, Senhor, de todo laço, Senhor, do inimigo, Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, é o que eu oro, Senhor, e eu te agradeço por essa rica oportunidade, ó Deus, ao qual o Senhor nos deu, Pai, mais uma noite, em nome de Jesus. As palmas. Aleluia, graças a Deus. Vamos voltar para o nosso lar, abençoado. Foi um prazer muito grande conhecer cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Tenha uma semana abençoada para aquele que está desempregado, está atrás de uma falta de trabalho. Eu tenho pedido esse bom aberto para você.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para sempre, e todos digam amém.